Sabe aquela ideia de que os piores momentos da nossa vida podem, de alguma forma, se transformar em algo grandioso? Pois é. Hoje a gente vai mergulhar fundo nessa ideia, explorando a jornada épica de José, uma história que vai literalmente do poço ao palácio. É como quando a gente está assistindo a uma série, sabe? E o herói cai numa armadilha que parece o fim de tudo. Aquele momento em que pensamos, pronto, agora não tem mais saída. A vida de José foi basicamente uma sequência de momentos assim, uma reviravolta atrás da outra. E é essa jornada que a gente vai desvendar agora. Vamos dar uma olhada no mapa da viagem dele. Olha só. José começa como o filho preferido, o queridinho do pai, mas de repente é jogado num poço pelos próprios irmãos. De lá, ele é vendido como escravo no Egito. Depois se torna prisioneiro por causa de uma injustiça. E de uma forma que parece inacreditável, ele sobe ao posto de governador. Uma verdadeira montanha-russa de acontecimentos, né? Então, vamos para o nosso primeiro grande tema. Depois de ser vendido e parar na casa de Potifar, um oficial importante do Egito, José encara o seu primeiro grande teste de caráter. E é aqui que a história começa a ficar muito interessante. A reação de José aqui é o que mais chama atenção. Em vez de se revoltar, de se sentir injustiçado, ele escolheu trabalhar com excelência. A narrativa deixa isso bem claro. O caráter dele não era definido pelo lugar onde ele estava, mas pela sua integridade. Mesmo sendo um escravo, ele prosperou. Essa atitude dele revela um princípio fundamental, uma virada de chave. A ideia é que José não trabalhava só para o chefe humano dele. Era como se ele estivesse servindo a uma audiência divina. A motivação vinha de dentro, de uma fidelidade que não mudava, e não da busca por uma recompensa de fora. E é aqui que a história nos convida a mudar o foco. Em vez da gente perguntar, por que eu? A pergunta se torna, o que eu posso fazer aqui? É uma baita mudança. Sair de uma mentalidade de vítima para uma mentalidade de propósito, entendendo que o nosso caráter é forjado exatamente nesses momentos difíceis. Bom, vamos avançar para o segundo grande teste de José. Depois de conquistar toda a confiança do seu mestre, ele se vê cara a cara com uma tentação direta da esposa de Potifar. Um momento que colocou toda a sua base moral à prova. Essa analogia aqui é perfeita para os dias de hoje. A tentação funciona como um pop-up na internet. Parece uma oferta irrecusável, né? Mas basta um clique para instalar um vírus que corrompe o sistema todo. É algo que brilha por fora, mas foi projetado para destruir por dentro. E olha só a resposta de José. O ponto crucial aqui é que ele não viu a situação só como uma traição ao chefe dele, o Potifar. Ele enxergou aquilo, na essência, como um pecado contra Deus. A lealdade principal dele era a uma autoridade muito maior. A estratégia do José aqui foi muito clara. E a gente pode dividir em 3 passos. Primeiro, ele reconheceu a gravidade do que estava acontecendo. Segundo, ele recusou, com firmeza, com todas as letras. E terceiro, ele correu. Simplesmente fugiu fisicamente da situação, sem negociar, sem pensar 2 vezes, apenas fugir. Agora, a consequência de toda essa integridade foi, ironicamente, a prisão. Acusado injustamente, José é jogado no que parece ser o fundo do poço pela segunda vez. E agora ele enfrenta um novo tipo de teste, a longa e silenciosa espera. E mesmo nesse segundo poço de desespero, a narrativa repete a mesma frase-chave que a gente já viu antes. José continuou fiel, usando os dons que tinha para servir outras pessoas, como quando interpretou os sonhos do copeiro e do padeiro do faraó. E a paciência dele foi testada assim, ao extremo. Depois de ajudar o copeiro, que prometeu se lembrar dele, José foi completamente esquecido na prisão por mais 2 anos. 2 anos inteiros. Uma espera longa, silenciosa e que parecia não ter fim. E quando a oportunidade finalmente chega, a humildade dele é impressionante. Na frente do faraó, o homem mais poderoso do mundo, ele não assume o crédito pela sua habilidade. Pelo contrário, ele aponta para uma fonte maior. Isso mostra que a longa espera não o deixou amargo ou arrogante. Na verdade, o preparou para aquele exato momento. E agora a gente chega ao clímax da história. O momento em que todas as peças do quebra-cabeça se encaixam e o propósito por trás de tanto sofrimento é finalmente revelado. Essa é a declaração impressionante de José aos irmãos quando eles se reencontram. Ele reinterpreta o ato de traição deles, não como um ataque pessoal, mas como parte de uma gigantesca missão de resgate divina. Ele consegue ver um plano muito maior em ação.
E este versículo resume o tema central de toda a narrativa. É a ideia de que uma força maior, a soberania divina, pode pegar a pior intenção humana e tecer aquilo dentro de um plano para o bem, um propósito muito, mas muito maior. Para a gente entender isso, vamos usar uma analogia do quebra-cabeça gigante. De perto, a gente vê só uma peça escura, isolada, como foi a traição dos irmãos. Sozinha, essa peça parece só dor, parece não fazer sentido nenhum. Agora a gente adiciona outra peça escura, a injustiça da prisão, os anos de sofrimento. Olhando só para essas duas peças juntas, a imagem ainda parece sombria, aleatória e totalmente sem propósito. No entanto, de uma perspectiva mais elevada, é possível ver o quadro completo. É nesse momento que a gente percebe como cada peça, inclusive as mais escuras, se encaixa perfeitamente para criar uma imagem final cheia de beleza e de propósito. O que parecia ser o caos era, na verdade, parte de um plano incrível. Então, o que a gente pode tirar de lição dessa jornada toda? Bom, 4 coisas se destacam. A integridade, não importa onde a gente esteja, a pureza e a força para dizer não e fugir, a paciência para confiar no tempo certo das coisas e, por fim, o propósito, a fé de que até o sofrimento pode ser usado para um bem maior. Isso reforça uma ideia muito poderosa. As dores, as injustiças do passado, elas não são um veredito final. Elas podem ser, na verdade, a matéria-prima usada para moldar um futuro com muito significado. E com isso, a perspectiva muda completamente. A pessoa deixa de se ver como uma vítima dos acontecimentos para se enxergar como um instrumento numa história muito maior. A própria superação se torna uma fonte de esperança para outras pessoas. E fica aqui a reflexão final. Se até mesmo a dor não é o fim da história, mas uma parte necessária dela, como é que isso nos convida a reler os capítulos mais difíceis das nossas próprias vidas? Uma ideia para a gente pensar. Obrigado por acompanhar esta análise.